Olá para você que está conectado no portal da cidade de Ipatinga. Hoje estamos recebendo o Dr. Luciano Viana, que é chefe da oncologia da Fundação São Francisco Xavier, e a gente vai falar sobre um tema muito importante que ganha ênfase nesse mês de novembro, que é a campanha Novembro Azul contra o câncer de próstata, né? Doutor, seja muito bem-vindo antes de a gente começar, né, ao portal da cidade. É um prazer estar aqui. Muito bom dia a todos e à disposição para a gente poder conversar de um tema tão importante que é a saúde do homem, e incluindo aí as Uhum, medidas preventivas contra o câncer de próstata. uhum. Doutor, esse tema ainda é um tabu entre os homens? Sim, sim, infelizmente é um grande tabu e o Novembro Azul, diferente do Outubro Rosa, em que ele foca no cuidado da saúde da mulher, na mama, o novembro ele ganha um contexto ainda mais encorpado, ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho que prevenir o câncer que mais afeta o homem, que é o câncer de próstata, eu tenho que melhorar a saúde do homem como um todo para que ele possa viver mais e o câncer de próstata ser realmente um problema principal. Ou seja, hoje vários morrem de infarto, doença cardiovascular, descontrole da pressão, ganho de peso, entre os tumores o câncer de próstata é o principal. O Novembro Azul ele inicialmente era combate ao câncer de próstata e hoje ele é saúde do homem com um enfoque importante no câncer de próstata. Dentro dessa conversa que a gente vai ter aqui agora, vamos falar de vários assuntos relacionados, em especial, como o senhor disse, né, ao câncer de próstata, que é uma ênfase dessa campanha. Mas eu queria começar falando, até para ajudar a pessoa que está, né, o homem que está nos acompanhando agora, como identificar os sintomas, os sinais, de um problema com a próstata? Isso aí é uma pergunta importantíssima. Ou seja, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, à Uhum, medida que a gente passa de 50 anos, passa a fazer rotina a realizar o exame hum, para avaliar a próstata. E para isso a gente tem o exame físico com o urologista, que é feito o toque, e o exame do PSA, que é feito a coleta de sangue. Os dois buscam identificar alterações na próstata para se identificar uma doença no início. Então, as medidas preventivas, principal aí no caso é a questão da idade, fatores de risco familiar também, ou seja, se eu tenho familiar de primeiro grau, irmão, pai, uhum. com histórico de câncer de próstata, isso me coloca numa situação de maior atenção. E dentro do cronograma, o ponto principal aí, no caso, é a idade. E o senhor, né, tem acompanhado aí, com certeza já realizou atendimentos. Como que é o tratamento? Qual que é a importância de se identificar já no início esse Né? câncer? Então, hoje, quando você diagnostica um câncer de próstata no início, nós estamos falando de mais de 90% de chance Hum, desse paciente estar curado, junto com seus familiares e com sua vida preservada. uhum, Agora, quando eu deixo para diagnosticar, quando os sintomas aparecem, a gente vai falar desses sintomas, eu acabo perdendo a oportunidade, ou seja, doença mais avançada, eu vou ter tratamento mais agressivo para tentar reverter o quadro e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma chance de ficar curado menor. Então, doença inicial, mais de 90, em alguns casos, mais de 95% de chance esse homem fica curado da doença. A doença mais avançada, eu acabo tendo um risco maior até de falhar o tratamento inicial ou mesmo mais chance da doença voltar. Tratou, acompanhou e a doença vem a voltar, porque diagnosticou lá atrás com a doença mais avançada. E os sintomas? Então vamos falar dos sintomas, que eu acho que é importante, né? Que às vezes essa entrevista pode ajudar quem tá em casa. Às vezes a pessoa está com sintoma, não sabe o que que é, ou não tem o hábito de ir ao médico regularmente. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? É fantástico. Então, quando a gente vai falar de prevenção, ou seja, primária, ou seja, eu quero evitar a formação do câncer. Então, vou ter os hábitos de vida saudável, vou manter o peso, Uhum. vou fazer uma alimentação regular e eu estou assintomático. Esse é o melhor cenário. A partir de 50 anos, fazer a avaliação da próstata, incluindo o PSA e visita do urologista. Uhum. Se porventura no exame físico for necessário o toque, esse tabu tem que ser quebrado, porque a pessoa precisa dessa análise para poder checar e diagnosticar precoce. Agora, os sintomas iniciais, quer dizer, a doença ainda está localizada, são aqueles que relacionam com dificuldade para fazer
urinar. Então, o que acontece? A localização da próstata logo abaixo da bexiga, e logo à frente do reto, que é a porção distal do intestino, ou seja, qualquer crescimento dessa próstata, ele diminui, ou seja, dificulta com que o fluxo de urina ele aconteça. Então, a pessoa vai ter uma urgência toda hora precisando ir ao banheiro, porque ele não consegue esvaziar a bexiga de forma efetiva. Uhum. Como é que vai observar isso em casa? Ela está começando a levantar muito à noite para ir ao banheiro. Ele vai, faz um pouco de xixi, ele tem a sensação de que está fazendo o suficiente, mas ele termina de urinar e a bexiga com a sensação de que ainda está cheia, que ele está com um aumento da próstata. A maior parte desse aumento é doença benigna, mas a doença ela também manifesta com essa alteração, com dificuldade para urinar. Surgimento de sangue na urina, sangue no esperma, ou seja, qualquer incômodo na pelve e aquela sensação de que eu não esvaziei a bexiga, mesmo eu tentando, eu tenho que estar com essa atenção de procurar ajuda, porque eu ainda tenho uma grande chance de estar com a doença inicial, onde o tratamento tem uma grande chance de ficar curada a doença. Agora, tem sintomas que já refletem uma tensão maior, porque eu estou com a doença, com a expectativa, às vezes ela está um pouco mais avançada. Uhum. São dores na coluna, às vezes uma dor lombar persistente, a pessoa, ou às vezes perde a movimentação das pernas pela extensão da doença na parte óssea e Aí já é comprometimento um caso muito mais grave, né? mais grave. Mas, infelizmente, ainda isso acontece por causa, às vezes, da dificuldade dele vencer esse tabu. E o Uhum. tabu tem que ter para a vida. A gente tem que enfrentar todas essas questões sociais e entender que mudou. Hoje eu tenho que ter a cabeça aberta para vencer uma doença tratável e buscar soluções no momento mais inicial. O senhor falou que o diagnóstico não, as visitas ao médico, né, é, elas se intensificam a partir dos 50 anos. Perfeito. É comum, acontece, de pessoas abaixo de 50 anos terem câncer de próstata ou manifestar algum tipo de sintoma, às vezes um jovem, sei lá, 30 anos, 40 anos, começar a apresentar esses sintomas assim, repentinamente? Não, traz alguns números aqui. É muito raro um câncer de próstata com menos de 40 anos. Se eu tenho caso, primeiro grau com câncer de próstata ou pele afro, ou seja, quem tem a pele escura, ele tem mais risco de câncer de próstata. Nesse caso, os exames de PSA, a visita ao urologista, é com 45 anos. Ou seja, é um homem a cada, um caso de câncer de próstata a cada 8 homens em vida vai acontecer. Ou seja, próstata, para cada 8 homens, um vai ter câncer de próstata. Mas apenas um em cada 40 vai acabar morrendo da doença. Ou seja, eu vou conseguir diagnosticar e tratar e ser sucesso na grande maioria dos Uhum. casos. A maior parte do diagnóstico do câncer de próstata, ou seja, 2 em cada 3 diagnósticos, acontece na idade de 60 a 65 anos. Então, o câncer de próstata ele aumenta a frequência, a incidência a partir dos 50 anos, mas ele atinge o risco a partir dos 60 anos. As medidas preventivas com 50, ou seja, 10 anos antes do pico da doença, é para que eu possa diagnosticar os casos silenciosos com a doença muito mais inicial. Por isso que a gente começa com 50. Agora, aqueles casos familiares onde tem um risco de câncer hereditário, eu vou ter que avaliar caso a caso, que pode ser que para alguns eu vou ter que acompanhar, começar a iniciar até mesmo antes dos 40 anos. Geralmente, alguns casos hereditários que você tem que ter uma atenção maior, mesmo mais precoce. Vamos falar então do exame, né? Pessoas mais jovens, né, inclusive da minha idade, eu mesmo confesso que já falei isso, falei, não, quando chegar a minha vez já vai ter um método melhor, né? Menos machista, vamos dizer assim, para identificar o câncer de próstata. O exame de toque ainda, ou o senhor acha que vai ser o mais eficaz para diagnosticar a doença? Então, hoje, o PSA ele consegue trazer uma sensibilidade que é a capacidade dele detectar uma pessoa doente. É satisfatória. Uhum. O toque retal ele faz parte do exame físico urológico e ele ganha um destaque muito grande, principalmente na presença de queixa.
Então, ali você vai perceber que a maior parte do crescimento da próstata é benigna. Então, no toque, pode ser que já crie-se um diagnóstico muito positivo. A próstata está crescida, mas eu não percebo nodulação, não está endurecida. Ou seja, o toque ali, que ao mesmo tempo foi um medo dele no urologista, é que trouxe a tranquilidade de estar tratando uma doença benigna. Claro que muitas vezes vai ter que fazer a biópsia para ter essa confirmação. Uhum. Mas o toque retal, eu tenho também o ultrassom endorretal, a biópsia endorretal. Então, para enfrentar essa doença, esse tabu de fazer esse exame na região que tem essa dificuldade, mexendo Uhum. com masculinidade, Uhum. é, ele vai enfrentar vários desafios que não é só a questão do toque, não é só o toque. Então, fala então para o nosso internauta, para o nosso telespectador que está acompanhando, da importância, né, de se procurar o médico, de ir ao médico, né, regularmente, principalmente você que está acompanhando aí, que tem mais de 50 anos, né, já é uma faixa aí que costuma ser crítica, né, para a manifestação da doença. Doutor, então, eu queria que o senhor Claro. convidasse o internauta a procurar o médico, a marcar o seu exame, sem tabu, né, sem nenhum medo, porque não dói, né, doutor? Sim, Meu pai, inclusive, já fez, não dói, já perguntei para ele, não dói, é um exame rápido, um rápido. exame sem dor, que permite salvar vidas. Então, na verdade, tem mais de 50 anos, incluir a atenção com a próstata, porque é a faixa etária adequada para se diagnosticar, mesmo assintomático, as doenças iniciais. Não precisa esperar surgir sintoma para buscar ajuda. Surgiu sintoma, procure o quanto antes, que pode ser doença ainda muito na fase inicial, que tratada com resultado muito bom. Ou seja, então não precisa ter medo, o exame ele é um exame rápido, ele é um exame muito capaz de perceber as alterações e que não justifica. Ou seja, a mesma preocupação que às vezes a pessoa tem, vou descobrir, vou procurar, vou achar uma doença. Se você, o tratamento pode trazer às vezes dificuldade de ereção. A doença progredindo, ela causa também dificuldade de ereção. Então, as preocupações que exigem muito do toque, dos efeitos colaterais do tratamento, isso tudo, às vezes são transitórios. E esse paciente fica curado e volta para a vida dele normal. Então, não se esconda no medo, em frente, e para aquele que está com mais de 50 anos, incluir a rotina da avaliação da próstata. E em Novembro Azul, ele é um momento do calendário para que a gente possa trazer isso na consciência de como é que eu estou cuidando da minha saúde. Cuidando da minha saúde, incluindo a próstata, é cuidar da família. Quer dizer que você vai diagnosticar precoce, se tiver, se porventura você for um desses 8, a gente não sabe hoje quem é que vai desenvolver, mas ao mesmo tempo te permite estar mais no grupo de estar curado do que, infelizmente, às vezes, por ser um tumor mais frequente, ele fica atrás na mortalidade do câncer de pulmão, mas ele ainda tira muitas vidas por diagnóstico tardio. Beleza, Dudu. Obrigado, então, pela presença, por esclarecer algumas dúvidas, por passar esse recado tão importante para o nosso leitor. Tá, João? Obrigado por estar aqui. Espero que esse novembro seja de reflexão e que você, homem, mais de 50 anos, ou que tenha algum caso na família, converse com o seu médico para que possa ajustar. No seu caso, você tem que fazer mais precoce ou não, mas aqueles acima de 50 anos, enfrente o medo, aceite esse convite para diagnosticar precoce e ficar curado junto com a sua família. Obrigado você também que acompanhou até aqui, ó. Você que está acompanhando aí, pode comentar aqui ou no Instagram ou no YouTube. Se você está com o exame marcado, se já fez, conta aqui a sua experiência, até para outras pessoas entrarem e também conhecerem, né, como é feito o exame, como o doutor já disse, não dói, qual que é todo o procedimento. Comenta aqui, a gente quer acompanhar o seu relato. Tá certo? Siga as nossas redes sociais, Portal da Cidade Ipatinga no Instagram e acesse também o nosso site para saber notícias de outros assuntos aqui da região do Vale do Aço. Um abraço e até a próxima. Boa tarde.